Você pode sentar-se, querido, né? Hoje eu tenho o privilégio aqui de apresentar para você pastor Wander, pastor da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro, um homem que há 34 anos recebeu um desafio de plantar uma igreja numa nova região, um novo bairro que estava se abrindo no Rio de Janeiro, chamado Recreio dos Bandeirantes, e começou o projeto com 15 pessoas, sem o local definido. Depois veio uma capela que os americanos doaram, e hoje, depois de 34 anos, aquele projeto, né, com 15 pessoas, é uma igreja com mais de 7 mil membros, numa outra propriedade imensa, uma das igrejas referenciais do Brasil. Homem de Deus, homem com coração sensível, em alguns momentos meu conselheiro, não é? Em que ora por mim, chora comigo, e a gente está junto aí em algumas batalhas e lutas. Obrigado, viu, Wander? Você é um querido, tá? E eu tenho o privilégio de recebê-lo outra vez. Já o trouxe outras vezes aqui. Ontem ele estava falando comigo assim: olha, aquele menino estava lá no acampamento, agora é pastor aqui, olha só. E a gente vê essa beleza de semear na vida de pessoas e ver crescer. Eu queria orar consigo, porque eu sei que Deus colocou uma palavra no seu coração para dividir conosco aqui. Pai querido, muito obrigado pela vida do Wander, teu servo, homem que tem sido experimentado em tantas coisas. Só tu sabes como às vezes está também o coração dele, e que a graça, a misericórdia, o amor, as respostas e as soluções venham sobre ele também. E nessa hora, quando o Senhor vai usá-lo de novo, que o Senhor possa ministrar através da vida dele nas nossas vidas, e que o teu Espírito se torne irresistível para ele e para nós, de tal maneira que possamos ser tocados, alimentados, despertados pela tua graça. Em nome de Jesus que te pedimos, vem, Senhor, e fala conosco, queremos te ouvir, porque o Senhor é a razão de tudo que fazemos, porque estamos aqui para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Obrigado, meu amigo. Pastor Pascoal, realmente há muitos anos nós temos tido esse privilégio de trocar, de aprender, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua igreja, por essa equipe, Tiago e tantos outros, essa igreja de vocês tão relevante no nosso país. Que o Espírito Santo continue abençoando, enriquecendo e fazendo essa igreja próspera para a glória do nome dele. Amém, gente? Me chamaram para falar num congresso missionário, e eu comecei a orar já há algumas semanas a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra que pudesse ser uma palavra que a igreja precisasse. Vocês que estão aqui, vocês que estão na internet. Interessante, gente, que veio ao meu coração, confirmado pelo Espírito de Deus, uma direção muito diferente daquela direção tradicional da gente pegar textos missionários e trazer a igreja. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós temos dezenas de textos missionários que motivam a igreja, a obra missionária. Mas o Senhor me deu uma outra direção. E o que eu preguei hoje no culto das 9 horas é diferente do que eu vou pregar agora. Entendi de Deus assim. No culto das 9, e deve certamente estar gravado, você pode consultar, nós falamos sobre algo que antecede a ação missionária, que antecede ao mover da igreja em direção a missões. O tema do congresso é a resposta, como nós podemos ser a resposta, e nós tratamos no culto das 9 sobre o nosso próprio preparo, a nossa própria vida, de um Deus que derrama do seu Espírito, que nos faz ter consciência de quem somos, das nossas fragilidades, de um Deus que nos aviva,
nos preparando então para que sejamos a resposta certa, no tempo certo e na geração certa. Essa é uma síntese daquilo que falamos às 9 horas. E na palavra agora do culto das 11, que Deus colocou ao meu coração, é algo que também que antecede as estratégias missionárias, a ação propriamente dita, que é a questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a igreja não anda. Sem fé qualquer estratégia missionária está fadada ao fracasso. Me lembro daquele texto quando os discípulos fracassam na missão de libertar um menino endemoniado e doente. Eles não conseguem, chega Jesus e diz: geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Depois, certamente envergonhados por terem falhado na missão, os apóstolos chamam o Senhor e perguntam por que fracassamos. O que aconteceu? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio do menino? E Jesus faz o diagnóstico e diz o seguinte: faltou fé, jejum e oração. No culto das 9 eu falei um pouco sobre essa questão da espiritualidade, da nossa vida com Deus, da oração, da intimidade, e agora eu quero falar da fé. E quero usar um texto que está em Gênesis 30. Se você puder abrir a sua Bíblia, Gênesis 30. Atenção, pessoal aí da técnica. É Gênesis 30, verso 37. Eu vou só ler um pedacinho de uma história que diz assim: e Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Eu confesso a vocês que esse é um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Mas um texto riquíssimo de ensinamento sobre a fé. E atenção, missionários que estão aqui, pastores, líderes, igreja. A fé precede todas as coisas. Eu não sei se meu amigo pastor Pascoal sabe tudo sobre fé. Eu não sei. É uma matéria difícil. Você pode aprender a melhor teologia do seminário. Você pode ter os melhores mestres, a melhor literatura. Ou coisa difícil é entender a fé. O que é fé? Como manter a fé? Não é verdade, gente? Tem um dia que nós estamos num estado emocional que nós estamos cheios de fé. Parece que a fé se confunde com a motivação, com a boa notícia. Tem outro dia que vem a dor, vem o problema, vem a crise, e a gente se sente abalado na fé. Como é que eu posso manter uma fé viva, uma fé acesa? E como eu disse há pouco, como é que se faz obra missionária sem fé? Como é que se planta uma igreja sem fé?
Como é que estabeleceram esta igreja aqui? Quem foi que teve a visão? Como é que nasceu? A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Hebreus faz essa declaração muito interessante. A fé é a certeza do que se não vê. E nós somos muito alimentados pelo que nós vemos. Nós somos motivados pelo que a gente vê. Se eu vejo o resultado, eu me motivo. Se eu faço uma oração e amanhã aparece um sinal positivo, eu me motivo na minha fé. Mas como é que eu vou motivar a minha vida se eu oro e não vem sinal? Como é que eu quero plantar um ministério novo, uma igreja nova, um campo missionário, e eu oro, pastor Tiago, e não vem sinal? É muito difícil entender como é que a fé se processa dentro do ser humano. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês nesse texto e trazer um pouco da história. Vocês sabem que Jacó vai fugir de Esaú e vai para as terras de Labão. O rebanho de Labão, o que era comum naquela época, era um rebanho tão pequeno que a sua filha Raquel, sozinha, conseguia tomar conta. Quando Jacó chega fugido e vai para a casa de Labão, passa a trabalhar para ele, vocês lembram disso? Quem conhece Bíblia sabe dessa história. E a palavra declara que agora o rebanho de Labão cresce muito. E cresce pela mão de Jacó, pela bênção que está sobre Jacó. E Labão toma esta consciência. Mas Labão é um calo na vida de Jacó, porque Labão o trapaceava. E é interessante, não é? Porque Jacó era trapaceiro também. Tem sempre um pior. Diz o texto que ladrão que rouba ladrão, não tem nada na Bíblia não, é brincadeira. Não tem nada de 100 anos de perdão não. Era uma briga ali a situação entre os dois. A Bíblia declara que chegou o momento que Jacó vai chamar suas esposas, ele se casa com as filhas de Labão, primeiro com Lia, depois com Raquel, vocês sabem a história. E diz assim: eu não aguento mais trabalhar para o seu pai, porque ele me trapaceia, e já mudou meu salário 10 vezes. Sabe, sempre, certamente, trazendo vantagens para ele, Labão, como dono do negócio. Cuidado você que tem negócio, seja justo diante de Deus e com as pessoas que trabalham com você. Jacó está cansado, ele quer ir embora, e Labão não deixa, lógico. Como é que eu vou liberar um funcionário de alta produtividade, trazendo recursos para a organização? Naquele momento, Deus faz uma revelação, presta atenção nisso, a Jacó, e Jacó produz um acordo. Jacó faz um acordo e diz assim: ok, eu não vou embora, não deixarei o trabalho do campo com o teu rebanho, se aceitares o acordo que eu vou fazer. O acordo é o seguinte: todas as ovelhas que nascerem ou estiverem no rebanho, salpicadas e malhadas, este é o meu salário. Labão ouviu aquilo e gostou. Por quê?
Porque a maioria das ovelhas, elas tinham uma cor só. Geralmente brancas, os cabritos eram pretos, mas raramente no meio do rebanho haviam ovelhas salpicadas e malhadas. Mas, gente, essa foi revelação de Deus. Vejam isso. Labão, obviamente, gostou. E agora vejam o que fez Jacó. E aqui está um mistério. Há mistérios na Bíblia. Há revelações que não é a teologia que vai nos fazer, nem a melhor hermenêutica. São revelações do Espírito na sua palavra. Você acredita nisso? Eu não sei se você acredita nisso. Jacó pega galhos de 3 tipos de plantas, diz a Bíblia, de álamo, amendoeiras e plátano, e ele faz assim. Ele pega e faz suco nos galhos, até chegar à parte branca dos galhos. Ora, o que ele está fazendo com os galhos? Ele está criando listras alternativas, listradas, como se fossem malhadas e salpicadas. E ele intercala verde, branco, com os sucos que ele fazia nos galhos das árvores. Olha o que o homem fez, que coisa doida. Ele pega os galhos e coloca na frente do bebedouro, onde os animais bebiam água. Quando a época do cio, os animais vinham beber água, acasalavam, era costume, acasalavam ali. E sabe qual é a notícia? As ovelhas que estavam nascendo eram salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que em 6 anos, Jacó formou um rebanho enorme e enriqueceu. Porque Deus o estava preparando para se separar de Labão. Mas Deus lhe deu uma promessa. E no capítulo 31, logo após o texto que lemos, há uma revelação da Bíblia de que Deus é que fala o coração de Jacó para que separasse e que constituísse um rebanho de ovelhas salpicadas e malhadas. E que estas ovelhas salpicadas e malhadas se constituiriam o salário de Jacó. Deus trabalha contra a lógica. Deus trabalha contra aquilo que era natural, que era a maioria, que eram ovelhas de uma mesma cor. E Deus faz uma promessa a Jacó. Ora, irmãos e irmãs, presta atenção, dá uma olhadinha para cá. Quando Jacó está cortando os galhos, intercalando os sucos em branco e verde, o que ele está fazendo? Ele está construindo uma imagem mental de fé. Ele está construindo uma imagem mental de fé. Não era a vaca que ia chegar e ver aquilo ali e gerar e parir crias salpicadas e malhadas. A questão está na fé de Jacó e não no animal. O que Jacó fez foi materializar a experiência da revelação. Irmãos, que o Espírito Santo nos ajude agora. O que Jacó fez foi materializar a experiência da revelação de Deus.
Deus disse: eu vou te abençoar, eu vou fazer crescer o teu rebanho com ovelhas salpicadas e malhadas. Gente, Deus trabalha contra a lógica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você às vezes está esperando que as coisas naturais aconteçam, ou que venha uma resposta de Deus para a tua vida, de uma área normal. Olha só, Deus pode te mandar a resposta hoje de onde você não imagina. Deus faz coisas que a gente não imagina. Deus traz as respostas de onde nós não sonhamos. O nosso Deus é abençoador, é criativo, é maravilhoso, é soberano, é dono, é Senhor. Aleluia. Não espere que Deus trabalhe com a lógica, porque muitas coisas da ação de Deus não é lógico. Deus foge à lógica que Ele mesmo criou, ou que Ele mesmo estabeleceu entre nós. Jacó recebera uma visão de Deus. O que ele tinha que fazer é confiar. Meu irmão, você recebeu uma visão de Deus? Eu estou falando uma visão de Deus. Eu não estou falando de profetada, eu não estou falando de um desejo do seu coração, não é isso. Deus pode até trabalhar com os nossos desejos, mas eu estou falando de uma palavra que veio do Senhor, uma direção do Senhor. Esse pastor que está aqui agora sentado me lembrava, foi 2016? 3? Misericórdia. Em 2003... ele vinha de São Paulo, um congresso de juventude aqui, não foi isso, Tiago? Eu estava aqui pregando pela misericórdia, e Deus falou o coração dele, ele hoje está aqui, é pastor de missões da igreja. Isso é uma revelação de Deus que vem a se cumprir. Deus fala o coração. Você acredita que Deus fale? E Deus fala pela sua palavra, Deus fala usando a vida de alguém. Deus abençoa, Deus às vezes ouve o nosso clamor e usa um momento musical da igreja, usa um zap, usa um e-mail, usa o que Ele quiser, porque Ele é soberano, mas toda a revelação do Senhor tem base na sua palavra. E Deus cumpre no tempo oportuno. Quando Deus ouviu o clamor de Jacó, viu a exploração, lhe promete um enriquecimento do rebanho, uma bênção de prosperidade, Deus ia cumprir, mas Jacó tinha que crer. Quando Jesus Cristo disse: tudo é possível àquele que crê, repete esse texto comigo, você pode? Tudo é possível àquele que crê. De novo, igreja, vamos lá, tudo. Que texto difícil. Ele é fácil de compreender a leitura, mas ele é difícil de vivenciar. Tudo é possível. Senhor, como é que é isso? Como é que eu creio e continuo crendo? Eu gosto daquele homem na Bíblia, me identifico muito com ele, que vai pedir a cura, e o Senhor diz: tudo é possível que crê. Ele diz: Senhor, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Quer coisa mais honesta, mais sincera? Eu creio, mas eu também duvido, Senhor. Eu creio hoje, domingo, eu estou aqui cheio de fé, mas amanhã, segunda-feira, eu começo a ficar cheio de dúvida. Vem o pássaro da dúvida e rouba a semente da palavra. Não é assim que acontece, gente? Aí a gente tem que voltar no culto de quarta-feira para encher de novo. Aí na quinta-feira tem que ir na célula. Aí na sexta-feira vem encontrar os adolescentes, mas eu não sou adolescente, mas vem assim mesmo. E vem no sábado, e vem no domingo. A gente parece que precisa e necessita desse reabastecimento, porque a gente sabe o quanto a nossa fé é frágil. Sabe por que a nossa fé é frágil? Porque nós somos humanos, carnais. E nós vivemos, como diz Paulo, entre esses dois mundos, o mundo da carnalidade e o mundo das coisas de Deus.
Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem promessas para o teu futuro, Deus tem promessas para a tua casa, Deus tem promessas a revelar a você, e aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele quer que você faça agora é que você materialize a tua fé, que você crie a imagem mental e comece a declarar a tua vitória. Isso não é pensamento positivo, pelo amor de Deus. Isso não é pensamento positivo, mas quando Jacó começa a fazer listras nas árvores, nos galhos, ele está materializando. Ele está reafirmando em cada sulco que fazia: eu creio no Senhor, eu creio na palavra do Senhor, eu creio na revelação do Senhor, eu creio na promessa do Senhor. Que você dia após dia possa dizer isso na tua casa, ou sobre aquilo que você está esperando Deus fazer na tua vida ou na tua família. Creia, creia, creia. Tudo é possível que crê. E agora os animais vinham copular no cio, na frente do bebedouro, e nasciam as ovelhas malhadas e salpicadas. Jacó, olhe para o pastor, creu no futuro de multiplicação. Você, missionário, tem que crer no futuro de multiplicação da obra que Deus te colocou. Você, pastor, tem que crer na obra de multiplicação do teu ministério. Você, meu irmão, minha irmã, tem que crer que o futuro que Deus tem para nós e para você é um futuro de esperança. Ele não planejou coisa ruim para a nossa vida, Ele veio trazer vida abundante, e é disso que nós temos que nos apropriar pela fé. Declare a palavra, declare a vontade do Senhor, declare o que Ele prometeu para você, confia, vá em frente, e as vacas ou as ovelhas salpicadas e malhadas vão aparecer na tua vida e na tua casa. Deus mexeu no código genético, olha que coisa. Deus mexeu no código genético no momento da copulação. O nosso Deus é tremendo, gente. A ação de Deus é algo extraordinário. E sabe como é que nós podemos crer nas respostas das nossas orações? Está na Bíblia. É a partir dEle. É a partir de Cristo, não é dos meus méritos, não é da minha competência espiritual, não, eu só posso crer pela fé, que é através dele, Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que foi salpicado e malhado com o sangue dele, por causa de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nele está a resposta de todas as nossas orações. Todas. E se alguma coisa ainda não te foi respondido, o será, nem que seja com a morte, mas todas as orações Deus vai responder, e todas as respostas de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, são bênção, vitórias. Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que nos entregou seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Vocês que estão aqui são mais do que vencedores, nós somos vitoriosos. Salpicados e malhados virão na nossa vida. Repete isso comigo: salpicados e malhados. Repete de novo: salpicados e malhados. A promessa de Deus virá na nossa vida, no nosso ministério. Ninguém pode fazer obra missionária se não for assim. Ninguém pode ser pastor se não for pela fé. Ninguém pode ser um empresário se não for pela fé. Eu estou falando de gente crente. E tudo às vezes começa com um gesto. Eu ontem tentei, lá na nossa oficina sobre vocação missionária, mostrar que todos nós somos vocacionados, todos nós fomos chamados, todos nós temos um ministério. A questão é que nós estamos em lugares diferentes. Eu me lembro de uma irmã muito criativa, ela trabalhava dentro do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, mulher de Deus, mulher séria, e ela dizia assim: pastor, eu quero ser bênção. Eu falei: você vai ser.
vai pela fé. Um dia ela achou ocasião e falou com o diretor do Arquivo Nacional e deu uma sugestão para ele: por que o senhor não cria aqui, era final do ano, o senhor cria um culto para nós agradecermos a Deus o ano e tal. E o diretor do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, uma repartição federal importante que contém vários documentos da história da nação, lá no centro do Rio, ele disse: olha, eu posso criar, o problema é que eu tenho gente de várias religiões e vou ter que chamar, então chama. E aí ele resolveu fazer a tal da reunião de gratidão, e chamou o presidente da Federação Espírita do Rio, chamou um judeu responsável, chamou um padre e chamou um pastor, e eu fui convidado. E chegamos lá no Arquivo Nacional, era o primeiro ano que eles estavam fazendo aquele tipo de celebração, era apenas uma gratidão, não tinha nem nome de culto ecumênico, nada disso. Mas, meus irmãos, na hora que o Senhor nos concedeu a graça, eu abri a palavra e preguei a palavra, e estava todo mundo ali. Vocês terem uma ideia daquela irmã de fé criativa, que viu pela fé, salpicados e malhados. Aquela reunião se transformou num culto por quase 10 anos, e que várias pessoas ali foram evangelizadas dentro do Arquivo Nacional. Aconteceu até um fato que eu contei, muito curioso, pastor Pascoal, que eu, quando participava, e todo final de ano comecei a ir ao Arquivo Nacional fazer aquela reunião, e o padre era o mesmo, eu era o mesmo, óbvio, e o cara da Federação Espírita, estava todo mundo lá, e um dia eu recebi uma ligação, e o homem se identifica: eu sou o padre fulano de tal, eu queria que o senhor viesse pregar aqui no Seminário Católico São José. Eu achei que era uma brincadeira, achei que era o Pascoal ligando para mim, brincando. Mas eu falei: como é que é? Não, eu sou o padre que estou sempre com o senhor lá O Seminário Católico São José é o principal seminário teológico do catolicismo no Brasil, é imenso. Mas olha, se o senhor aceitar, eu tenho o texto para o senhor pregar. Eu falei: ué, são filhos de Deus os que têm o Espírito de Deus. Eu falei: bom, posso mesmo ir? É uma semana teológica, a gente chama pessoas de outros credos, venha. Eu fui. Irmãos, eu fiquei com muito medo, porque teólogos, os católicos são muito preparados. Aquele salão cheio de seminarista católico, padres e professores de teologia. Eu falei: Senhor, se vê a oportunidade, vou pela fé, malhados e salpicados. Irmãos, quando deu 30 minutos, eu acabei a preleção, o reitor do seminário assumiu a palavra e me fez um elogio, vocês vão entender. Ele olhou para os seminaristas, para os padres e disse: estão vendo? Este homem pregou como um padre. Muito grato sou por aquela experiência. Se você não vê oportunidade pela fé na sua vida, você não vai. Tem uma foto que eu mandei para a técnica da igreja, de uma página do Jornal Batista Brasileiro, não sei se a gente consegue colocar. Essa foto que está ali, olha, é a história do Jornal Batista, da Convenção Batista Brasileira. Porque um dia eu recebo na minha casa um e-mail em russo, e para eu falar russo tem que pedir dom de línguas, eu não sei falar russo. E aí acionei um missionário nosso na Ucrânia, e ele disse: pastor, isso é um convite da Federação Batista da Rússia, para o senhor ser orador de um congresso missionário. Eu tinha estado na Ucrânia, no leste europeu, eu tive algumas experiências muito fortes com a área missionária, especialmente com missões mundiais, por causa de Valdemiro Timitiak, que muitos aqui conhecem.
Eu disse, mas ir lá na Rússia falar sobre missões? É isso que eles vão fazer, o primeiro congresso missionário deles. Mas o país era o país da cortina de ferro, um país que, pois bem, fui eu para Moscou, de Moscou pregamos um trem até o lugar onde estavam reunidos, e eu calculando, vou chegar a encontrar quantos russos ali. Fiquei pensando, né? Uns 200 russos. Fiz até um cálculo pelas nossas convenções, tamanho da nossa convenção, a gente encontra tanto, não vou falar que a gente encontra tantas pessoas, então eu vou encontrar uns 300 russos lá. Meus irmãos tinham 4.000 russos. Famílias inteiras acampadas em barracas e usando banheiros coletivos. A primeira advertência que eu recebi foi: pastor, já investigamos a sua... Tudo igual de investigar, né? Russo adora investigar alguma coisa. Já investigamos a sua maneira de pregar, só lhe pedimos, não faça qualquer tipo de apelo aqui, porque isso não é comum na nossa cultura. Eu falei, perfeitamente. O senhor pode pregar. E aí eu preguei, logo em seguida fiz o apelo. Não sei, eu esqueci. E aquela frente daquela tenda ficou cheia de gente. E gente que começou a sonhar em plantar igreja, em fazer movimento. E eu estava vendo que Deus estava fazendo um mover na Rússia, e eu não sabia, porque o nosso Deus, o Espírito Santo, trabalha e a gente não imagina. O Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E vi coisas ali inacreditáveis. Vou lhes contar uma pequena experiência. Estava presente nesta conferência russa o presidente da Federação Batista Europeia. Foi-lhe dada a palavra depois que eu havia pregado. Você pode encontrar na internet o que eu vou dizer. Chamava-se Hans Guderian. Ele se levanta. Era um homem crente, um alemão, presidindo a Federação Europeia. E disse, eu quero pedir perdão, porque o meu avô invadiu esse país, chefiando os tanques de Hitler, e matou muitos russos. Eu quero pedir perdão. Eu sou neto de Guderian. Eu nunca vi um pedido público de perdão desta monta, aquele auditório de 4.000 pessoas em pé, os russos choravam e perdoaram aquele homem ou a história. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Só pela fé. Só se você tiver os olhos nos malhados e salpicados. Malhados e salpicados aqui é a imagem do diferente, do inacreditável, do impossível, do que você acha que não vai dar certo, da resposta que não veio, da dúvida que você tem. O inimigo adora cultivar dúvida na nossa cabeça, dizer não é nada disso, não vai acontecer, é mentira, Deus não está olhando para você. Anátema seja essa palavra. O nosso Deus é Deus fiel, o nosso Deus é Deus bom, o nosso Deus é Deus de misericórdia, e salpicados e malhados vão acontecer na nossa vida. E eu espero que o Espírito Santo hoje renove a sua fé. Você que está sonhando com os campos missionários, com a expansão missionária, com a sua vida, com o seu futuro, com o futuro dos seus filhos. Gente, vamos aprender isso de Deus.
Eu confessei aqui que eu tenho aprendido e quero aprender mais sobre a fé. Eu não entendo direito sobre as questões da fé, mas eu tenho aprendido que nós precisamos materializar essa palavra, colocar isso diante de nós, confiar, proclamar, e o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai fazer salpicados e malhados nascerem no nosso rebanho. Numa outra experiência missionária, alguns anos atrás, na Índia, aquele país tão esquisito, difícil, catalogado os 330 milhões de deuses, que coisa doida. Eu achei que era um erro de impressão, não é não, é 330 e tantos milhões de deuses catalogados na Índia. Na casa de um missionário, fazendo treinamento para obreiros, e vendo aqueles obreiros, um deles vindo de bicicleta, de chinelo, de dedo, e o líder, à época, missionário batista, responsável, pastor Jonathan Caldeira, disse assim: aquele homem tem doutorado. Mas essa é a miséria dos nossos pastores. Eu falei, de onde eles tiram motivação? Se nem roupa para vestir. Pessoas que pegaram um trem para ouvir uma conferência, horas e horas, em pé num trem, a 50 graus na Índia. Aí aconteceu o fato da fé, que não foi minha. Eu fui só instrumento. Foi do pastor Jonathan. Ele estava orando por um propósito, e ele não sabia como ia resolver, uma questão de 13 ou 14 missionários autóctones que a Junta de Missões Mundiais tinha. Chegou o dia da gente ir embora. A turnê missionária levaria a gente dali, num voo até Tóquio, uma outra experiência. Mas quando eu estava arrumando a mala, veio uma vozinha, que eu achei que a voz era minha, mas não era, e disse assim: por que você tem essas roupas todas aí? Dá uma parte, dá para aqueles pastores lá. Eu falei, mas dá a roupa. Eu discutindo comigo, ou com a voz, mas dá a roupa. Deve ter ninguém do meu tamanho, vou dar roupa para quê? Aí a vozinha disse: dê a roupa. E eu peguei então um monte de camisa e disse assim: essa aqui eu gosto, essa eu não gosto, então eu vou dar que eu não gosto. Você não faz isso também? Hein? Seja honesto. Aquela tal, está já mais desgastada, mais furadinha, mais velha. Aí a voz disse assim: dê o melhor. Eu falei, o negócio está ficando estranho. Tem que dar o melhor. Separei então o melhor que eu tinha naquela malinha, para dar para os missionários. Quando eu acabei, me senti até bem, fazendo boas obras. A vozinha voltou: dá dinheiro. Falei, dinheiro não. Dinheiro não. Dinheiro. E veio um valor em dólar exato, que eu não me recordo, uma coisa de 270 e poucos dólares. Falei, não vou dar. Deu dinheiro. Eu peguei então, com muita raiva daquela voz, juntei o dinheiro com as roupas, fiz uma trouxa. Quando eu estou saindo do quarto, um pastor que tinha ido para a viagem comigo, pastor Ribamar Monteiro, está saindo do quarto que ele estava com outra trouxa. Eu falei, a voz foi lá? Ele disse, rapaz, comecei a sentir um incômodo de dar roupa para essa gente, e vou dar também um dinheirinho. Eu falei, misericórdia. A voz que foi lá veio cá, esse negócio é complicado, já tem um troço aí que a gente não está explicando direito, é espiritual, isso não é normal. Juntamos o dinheiro, irmãos, chamamos o pastor Jonathan, quando nós entregamos o saco de roupas. Que bom que o Ribamar é grandão, eu sou pequeno, então dava para todo mundo. Aí demos o dinheiro, ele pegou, abriu o envelope e contou e começou a chorar.
e disse: por isso eu tenho orado meses, porque eu não sabia como terminar o ano para pagar os missionários autóctones, e o dinheiro que vocês dois estão dando é exatamente a quantia que eu estava precisando para resolver o problema. Louvado seja Deus, malhados e salpicados. Deus usa a gente de maneira estranha. Que é isso, Senhor? O que é essa fé? Como é que a gente exercita? Eu quero te convidar nessa manhã tão curta, essa palavra tão pequena, para que você peça a Deus, para que você entenda melhor o que é ter fé. O que é viver pela fé? O que é realmente experimentar esse mover de Deus, essas diferenças, essas coisas que a gente não entende? Mas uma coisa é fato: quando Jacó trouxe as listras para aqueles galhos, ele materializou, ele continuou confiando, ele creu na palavra, ele obedeceu ao Senhor, e ele constituiu pela graça de Deus, com a bênção de Deus, um grande rebanho, e Deus o prosperou. Deus vai te abençoar. Malhados e salpicados, feche os seus olhos. Imagina malhados e salpicados na tua vida. Eu não sei o que é, eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está esperando, eu não sei quais são as suas perspectivas, quais são os seus desafios. Malhados e salpicados, Deus vai fazer o impossível. Deus vai mexer com aquilo que é fora da lógica. Deus muda diagnóstico. Deus transforma sonho em realidade. Deus quebra cadeias. Deus coloca a gente onde nós nunca imaginamos. Mas Ele precisa que você creia, que você permaneça crendo e confie. Diga agora, eu não sei do que e sobre o que você está pensando, mas diga a Ele: Pai, eu quero crer nas ovelhas malhadas e salpicadas sobre a minha vida. O Senhor vai contrariar a lógica, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Me ensina essa fé, me ensina esse nível de confiança. Queria que mesmo nesse espírito de oração a igreja ficasse em pé. Estamos de olhos fechados. O ministério de louvor daqui a pouco vai assumir aqui, mas eu queria fazer uma oração. E eu quero fazer uma oração com você que quer trazer alguma coisa diante de Deus, que você está esperando, e trazer a sua fé e dizer: Senhor, me ajuda a crer, perdoa a minha incredulidade, me faz ver malhados e salpicados. Eu não sei sobre a área, qual é a área da sua vida, mas se você se sentir em liberdade do Espírito Santo, este lugar apenas se transforma simbolicamente num altar. O gesto de vir é um gesto simbólico também de uma entrega. É sua, é você e Deus. Eu não tenho absolutamente nada, nem o pastor desta igreja, é coisa sua com o Senhor. Mas eu vou levantar um clamor. Se você tem alguma coisa a trazer, venha. Enquanto nós vamos cantar, a irmã Thalita vai coordenar esse momento. Sai do seu lugar e se aproxime daqui, num gesto simbólico da sua entrega. E você dizendo a Ele: Pai, eu quero ver malhadas e salpicadas sobre este assunto. Vem trazer o assunto, vem colocar a questão diante do Pai. Não sinta vergonha não, porque é um problema seu e dele. É você e Deus, ninguém mais se interessa. E não é problema dos outros, é seu e dele. E vem dizer: Pai, eu quero ver os malhados e salpicados nessa história da minha vida. Graças a Deus. Deus abençoe. Pode vir. Você que está caminhando pelo corredor, é você e ele.
Você que está descendo da galeria, é você e ele. E quando chegar aqui, dobre teu coração. Quem quiser ficar de joelhos, em pé, fique à vontade. Coloque a causa, coloque o inacreditável, coloque aquilo que Deus está chamando você, mexendo com você. Vem romper em fé. Creia. Graças a Deus. Os intercessores da igreja, levantem as mãos sobre essas pessoas e clamem ao Senhor. Clame ao Senhor. Aleluia, Senhor. Traz diante dele. Chora diante dele, coloca diante dele, clama. Ele é capaz de fazer muito mais. Queria que você fechasse seus olhos agora. Você agora vai criar uma imagem mental daquilo que você trouxe diante de Deus. Esse problema, essa dúvida, essa situação. E que agora você possa, nessa imagem mental, fazer as listras. É verde, é branco. É branco. Malhados e salpicados. Senhor, eu quero crer. Você que tem cansado de chorar, você que entrou nesta manhã aqui desanimado, malhados e salpicados, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio desta manhã de estarmos diante da Tua palavra. E, ó Deus, essa experiência que destes a Jacó, de revelar um futuro, e de Jacó conseguir materializar na sua mente e nos seus olhos que a promessa do Senhor não falha e chegaria. Pai, sobre todos aqueles que aqui receberam a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tem falado ao coração, que agora possam ver salpicados e malhados, que possam ver a Tua resposta, Senhor, pela fé. O tempo às vezes é longo, mas Senhor, sustenta essa fé, ensina-nos essa fé, porque sem ela não podemos Te agradar. Nós temos que confiar e descansar. Traz descanso agora, Senhor. Traz descanso ao coração aflito. Traz descanso ao que chora. Traz esperança ao desesperançado. São Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, aqui na internet. Ó Deus, que nessa manhã vejam salpicados e malhados a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique onde você está e continue orando. O pastor vai orientar você.
Continue orando. Amém. Glória a Deus.